Bom dia a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de Aracaju, áudio do dia 13 de junho de 2017. Ontem, que era segunda-feira, a gente não teve tempo aqui para gravar um áudio e a gente deixou para gravar na terça-feira mesmo. E algo bem interessante, que eu conheci a bioenergética aqui do doutor que é naturopata, Demerval, muito bom, aqui de Aracaju, que tem um trabalho fantástico usando os equipamentos. Ele faz uma avaliação do campo energético e epigenética. Eu fiquei impressionado sobre a questão das memórias das células. É um trabalho, inclusive, que tem um resultado muito imediato, e é tudo em tempo real. E ele tem um trabalho que eu pouco vi no Brasil, né? Ele aqui de Aracaju, um trabalho fantástico, Dr. Demerval. Parabéns para ele. A gente fez uma avaliação com ele, ele mostrou tanto as nossas carências energéticas, biológicas e químicas, e a questão da mente, o inconsciente. É bem profundo. Agradecer aí o atendimento que ele nos deu. Então, nessa segunda-feira a gente estava fazendo essa avaliação, né? E meio que me ocupou também fazendo alguns atendimentos, e quando eu fui ver não dava para gravar o áudio. O áudio que eu vou gravar agora é um áudio já falando para o pessoal de Goiânia, os amigos de Goiânia, da região aí de Brasília, da Grande Goiânia, né? Nós vamos inclusive a Abadiana lá falar com o João de Deus na quarta-feira. É um áudio que eu vou falar sobre o poder da visão que a gente tem com relação a esse novo paradigma relacionado à quântica e a nova forma de ver a física, tá? Vou falar um pouco sobre isso e sobre a questão da Matrix, para vocês entenderem essa articulação, tá? Então, a todos os amigos aí de Goiânia, na terça-feira chegamos em Goiânia, quarta-feira em diante começaremos os atendimentos. Na quinta-feira temos um evento gratuito lá em Goiânia, uma palestra aberta. Na sexta-feira o evento da energia do dinheiro. No sábado a formação do MTVSS de cura do corpo, que é uma formação do Barraças. E no domingo teremos o Barras lá para todas as pessoas que estão em Goiânia. Então é isso, estamos indo para Goiânia. A pessoa que está articulando e respondendo por todos os nossos trabalhos lá é a Ana Paula, tá? E em seguida vamos para Teresina. Temos uma ótima expectativa de Teresina, cidade que eu já morei, né? Onde eu tenho muitos amigos. E finalizamos com o Natal. Então vamos lá. O poder das visões mundiais. Se você observar na linha do tempo, quando é contada a história do surgimento da física quântica, se você rememorar isso, você vai ver que em cada era a humanidade enfrentou desafios na sua época com base em crenças que eram derivadas de uma visão mundial que prevalecia. Essa visão mundial ela ainda é muito forte. Essa visão mundial é alimentada pela Matrix, né? A Matrix é o sistema de inconsciente coletivo que existe claramente setores que dominam, né? Setores do universo, setores da vida da gente que domina, como o setor financeiro, o setor farmacêutico, etc. Então, constantemente a gente carrega essa visão mundial, que é um modelo de mundo, é o nosso modelo de mundo. É como você acredita que o mundo é, como você acredita que as coisas têm que ser. Isso está impregnado na nossa mente. Em geral, sem ter consciência disso, porque a gente não acordou, não despertou essa consciência. Então, algumas pessoas acham que esses modelos do mundo não têm efeito real na maneira como vivemos, né? Na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente age, na maneira como a gente é. E na maneira como enfrentamos, inclusive, os nossos desafios. Ou atingimos o que desejamos na vida, ou não atingimos. Porque esse modelo, ele influencia não só em tudo, mas em 100%. Porque se você tem atitudes inconscientes, pelo fato de você não lembrar, não saber o que está acontecendo e por que você está agindo daquela forma, é porque as memórias estão sendo ativadas. As memórias estão conduzindo você. E essas memórias, elas vêm das células que gravam todo o campo energético do entorno, que envolve o ambiente que você nasceu, viveu, a convivência com seus pais e etc, etc. Então, se você parar para pensar, os nossos desafios só serão superados a partir do momento que você vence a si mesmo. Vence as dificuldades que você tem. Você compreende isso. Você começa a ter esse autoconhecimento. Aí você começa a passar numa fase de
muita dificuldade para uma fase de mais expansão. Porque afinal de contas você pode perguntar como o modelo que explica as galáxias ou as partículas subatômicas tem efeito real em sua vida diária. Como é que a quântica pode influenciar verdadeiramente na nossa vida diária? Então aquilo que a gente acredita ter maior efeito ao manifestarmos os nossos desejos na vida é baseado de leis universais. Essas leis universais é que você deve buscar compreender. Porque as nossas crenças são baseadas em modelos do universo. É como imaginamos que o mundo externo funciona. E se você tem um referencial externo, você vai sempre precisar de um guru, de um mestre, de um livro, de uma doutrina, de uma religião, para te guiar. Enquanto a gente tem que ser autorreferenciado. Autorreferenciado é quando você busca a verdade e o autoconhecimento a partir das suas experiências. Por que o nosso trabalho tem tanto resultado e ele cresceu tanto a nível de Brasil e agora está em outros países? Porque a gente faz um trabalho baseado numa experiência real, vivida por mim e por todas as pessoas que conviveram com a gente ao longo desse tempo, nas experiências terapêuticas e nessa troca de ideias que a gente faz nos grupos. Então é importante você reconhecer que aquilo que recebemos do mundo externo são dados e sinais que nos chegam através de nossos sentidos, né? A visão, a audição, o toque, o olfato e o paladar. E ainda tem um sexto sentido para alguns bem aguçados, que não têm essa compreensão, nem entendem o que é isso. Então esses sinais sozinhos não têm qualquer significado. Mas os modelos do mundo exterior que temos em nossa mente é que dão significado a esses dados. Esses modelos eles foram a base das nossas crenças. E eles formam essa base. Essas crenças determinam como a gente reage aos sinais do mundo externo. E se você se identificar muito com o mundo externo, você vai viver a partir de uma condição da energia externa. Enquanto você tem que ser uma pessoa autorreferenciada. E você tem que ter as experiências da conexão com o seu eu, com o que você conhece. Só assim você pode expandir. Só assim você pode crescer. Tá? Então, assim, a nossa reação do mundo com relação a tudo que acontece. Porque ela é baseada nas visões que a gente tem com relação a como o mundo é. Por exemplo, século atrás, quando as pessoas acreditavam que as estrelas controlavam o seu destino, ficavam muito entusiasmadas ou desanimadas quando viam certos movimentos de estrelas e planetas, ou eclipses solares e lunares. Isso poderia impedir as pessoas de tomar atitudes ou decisões, visto que acreditavam que o destino estava completamente fora do seu controle. E não é. É você que é o dono do seu destino, você é dono da sua realidade, você muda a sua realidade, você muda a sua vida a hora que você quiser. Basta você fazer a escolha. Porque a escolha quem faz é você, certo? É você quem faz a escolha. E não está fora do seu controle. Por outro lado, às vezes isso poderia incumbir alguns a tomar uma forte atitude quando via as estrelas e os deuses do seu lado. Porque as pessoas colocavam a culpa ou toda a experiência na questão espiritual. A questão espiritual é muito importante, mas é fundamental você também entender como é que sua mente funciona, como está o seu emocional e como está o seu corpo. Esse alinhamento lhe traz equilíbrio e harmonia. Então, acreditar em profecias tem induzido muitas pessoas na história a impactar o curso da humanidade. Em vários momentos, a gente passou por situações de crenças que foram faladas que o mundo ia acabar, que tudo ia deixar de existir. Teve a crença dos maias de 2012 e várias outras que são colocadas a público. Esse sistema de crença coletivo, que fala da transformação que a humanidade vai passar, ele é real, mas ele não ocorre da forma que é posto. Então a gente não tem a compreensão de fato de como isso está acontecendo, de como isso funciona. Então, naturalmente, as suas crenças elas foram baseadas em visões mundiais. Suas visões mundiais é que formam a sua vida e ela controla todas as suas forças internas. Então, se você não tem ressonância com o universo, é porque além das suas crenças, você tem sua visão de mundo, seu modelo de mundo. Na PNL a gente chama de mapa. Mapa é como é que funciona o seu padrão, o seu sistema de crença, é como o seu pensamento está organizado, estruturado. Então, na maioria dos casos, essas visões mundiais não são escolhidas pelo indivíduo, mas de maneiras sutis aceitas pela sociedade e tornam-se uma visão mundial popular, se isto for útil ou não. Já com a chegada da física quântica, muita coisa mudou.
Porque essas visões mundiais, elas criaram uma separação da humanidade com o universo, com a energia, com o todo, com o Criador. É como se fosse cada um de nós individualista e cada um de nós construindo, através da competição, da comparação, o nosso próprio mundo, a nossa própria realidade. E não é isso. Porque todos somos um, todos pertencemos à humanidade única. Nós somos parte de uma grande família. E nós somos seres iluminados, seres infinitos. Nós não estamos só aqui com esse corpo biológico, nós estamos além disso. Com o surgimento da visão quântica, essa visão começou a mudar, porque a visão mundial ela começou a emergir com uma outra compreensão. Então vai levar algum tempo para alterar esse sistema de crença de toda a sociedade e ajudar as pessoas a verem o mundo de uma maneira diferente. Porque a visão antiga era a newtoniana, como a gente pode dizer, porque ela emergiu durante 3 séculos atrás. Levou muitos séculos para que ela se tornasse um sistema de crença dominante. Por muito tempo, muitas pessoas ainda acreditavam que estavam sendo controladas pelas estrelas e pelas forças que estavam no céu. O mesmo se aplica a essa nova visão, a esse novo modelo de mundo, que é um modelo baseado nos estudos da partícula subatômica, que é a menor partícula do átomo, quarks e outras e outras. Existem 13 partículas, 13 energias vibracionais que tem ali na composição do átomo. Isso se aplica no início do século XX, que começou esse movimento da quântica. Começou a emergir em muitas áreas da vida, como por exemplo, nas áreas que tradicionalmente são consideradas como resistentes, a própria física, a psicologia, ela começou a rever alguns conceitos. Mas agora essa visão mundial, ela não é o sistema de crença dominante, porque o sistema de crença dominante é o sistema da Matrix, que nos coloca limitações, condicionamentos, nos aprisiona em certos tipos de situações que a gente ainda continua repetindo o padrão, comportamento, tá? Então, a física quântica, ela começa a trazer uma nova abordagem, inclusive esclarecendo o funcionamento do que antes era místico. E hoje você vê que não é místico. Existem leis que regem o universo. E essas leis têm campo vibracional. Olhe, o passado ele tem uma vibração, o presente tem uma vibração no ponto zero, e o futuro tem uma outra vibração, porque são vibrações. Mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Você pode acessar os registros acásticos, como você pode se conectar diretamente com o todo, com o seu eu, que está fora dessa realidade. Ele não está nessa realidade. E o tempo, na verdade, não existe. Então, a gente está preso nesse modelo que foi posto, que foi colocado. E esse modelo, ele é tão forte, que toda a sociedade está inserida. Mas quando você começa a fazer esses estudos e faz essa busca do autoconhecimento e compreende o sistema de crença que você está instalado, a sua mente começa a se libertar. Você começa a expandir, até chegar um momento que você dá um salto quântico. Você passa de um modelo mental anterior para um modelo mental mais avançado. A compreensão começa a mudar. E aí você começa a fazer o grande milagre, que é mudar como funciona as suas células, as suas moléculas, né? Porque são elas que armazenam toda a informação que está ali presente no campo, tá? Então o universo participa com você nessa construção. A realidade do universo é o resultado da nossa interação com ele. Esse é o princípio básico da mecânica quântica. Então discutir como a nossa aferição determina o resultado é muito importante. Entender isso é muito importante, porque essa é a realidade última. Está comprovado isso cientificamente. Então não tem que ter dúvida. O que você tem que ter é certeza. Então se você tem 99% de dúvida com relação a algum assunto e 1% de certeza, não vai se materializar. Porque o 1% de certeza ele derruba aliás, 1% de dúvida derruba toda 99% de certeza. Tá? Esse princípio ele tem mais impacto na nossa vida do que você possa imaginar. Porque a nossa relação com o universo é uma relação de participação. Nós somos co-criadores. Nós não dominamos o universo e nem somos vitimizados por eles. Esse é um ponto onde o limite entre o mundo externo e o interno desvanece. Quando acreditamos verdadeiramente que somos parte de um universo como um todo, como somos parte de tudo, a postura do ego que nos separa do mundo externo desaparece. Então colocar o ego de lado é muito importante. Porque isso pode ter um efeito muito transformador na sua vida. E vai afastar os seus medos. Os medos que originam a nossa separação do universo. A luta constante para sobreviver. A luta constante para nos proteger. Para não sofrer. E a gente se afasta do universo porque a gente fica nessa luta. Então as suas visíveis forças hostis que julgamos
que possam expor o nosso perigo, a nossa sobrevivência, ela começa a perder força porque você colocou o ego de lado. Então os princípios que resumem todo o nosso sofrimento está baseado nisso. Em tudo isso que eu estou relatando. Então começa a pensar de que maneira você pode mudar a vibração energética da sua vida, colocando a sua vida nos trilhos, de forma mais harmônica, de forma mais focada. Então o propósito de vida, a missão, aquilo o que você busca, ela deve estar com muita clareza no seu pensamento. Então você deve ter uma certeza com a convicção de o que você quer. Importante saber o que você quer. O que você quer da sua vida? Então determina isso, começa a trabalhar isso. Tá bom, meus irmãos? Um grande abraço a todos, uma boa semana aí para vocês, né? Uma terça-feira abençoada de muita luz, tá? Que todos possam cada vez mais crescer e compreender tudo isso que a gente fala. A gente não é mestre, nós não somos guru, nós não somos nem professores. Nós somos pessoas que temos um estudo, uma compreensão sobre isso que a gente fala, sobre esses assuntos que relacionam autoconhecimento, expansão da consciência e física quântica, através da prática, da experiência nossa individual. Então você deve buscar esse conhecimento dentro de você, porque esse conhecimento ele já existe, ele está aí, está disponível para todo mundo, qualquer pessoa pode acessar. Só que você tem que compreender como a tua cabeça funciona. Você compreendendo isso, você começa a libertar desse aprisionamento que a Matrix, essa visão mundial coletiva nos coloca. Tá? Então começa a focar nisso, que tudo se resolve e você só tem a ganhar com isso. Então uma semana bastante produtiva, uma terça-feira abençoada. Aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de Aracaju, do bairro da Coroas, do hotel aqui que fica perto da Beira-Mar, o hotel Ostras da Coroa, que fica bem pertinho aqui da região litorânea aqui da cidade de Aracaju. Agradecer a Neiva, a Fábio, o tio Chico, Tiago Avelino, a Yasmin, né? E a todas as pessoas, a Thelma, a Elma, e a Michele, a Norma, a todas essas pessoas, ao Dr. Dermival, a todas as pessoas que nos abraçaram aqui com muito carinho, com muito amor, com muita atenção aqui em Aracaju. Eu só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora seguimos para Goiânia. Chegamos em Goiânia hoje à noite. E vamos lá para a Abadiana, lá encontrar o João de Deus. E na quinta-feira a gente já começa a fazer os atendimentos aí em Goiânia. Um abraço, minha gente. Tudo de bom para vocês. Um bom dia.